Entrei agora. Olá, olá, olá! Boa noite, boa noite. Hi guys, good evening. We are back for our live. Estamos já aqui para o nosso live. Mateus vai entrar já. Vamos chamar Mateus. Mateus está entrando. Temos já 200 pessoas. We have 200 people already. Hey, son, how are you doing? E aí? Good, and you? So good to see you. I'm doing really great. Yeah. We have some people here in my office today. Look, you remember? A You gente tem algumas recognize these pessoas people? hoje aí. You recognize them? Fala Oi. oi. Ah, e aí, minha gente? Como é que tá? Tudo bom? Look Pois who's é, here. espero vê-los Look. em breve. Oi, Matheus! E aí, como é que tá? Tudo Tá ótimo? tendo um ETS aí, gente? O que é isso? É isso. Today we have an EPS here in my house. Tendo ETS aí na sua casa, tá certo. Okay. We are going to start in just a minute. We're waiting just a little bit for people to come. A gente tá só esperando mais um pouquinho, esperando o pessoal entrar aqui pra ficar com a gente. We have about 400 people. We wait just another minute. Nós vamos esperar só mais uns minutinhos, porque a gente tem quase 400 pessoas, vamos esperar só mais um pouquinho. Yesterday we had over 1,000 people. Ontem nós tivemos mais de 1.000 pessoas nos acompanhando. A lot of people sent me beautiful testimonies. Muitas pessoas mandando testemunhos maravilhosos. Welcome to the prayer of the new covenant. Sejam bem-vindos à oração da nova aliança. Esse é o tema da live. And I've told you yesterday, many things will shock you. E eu falei ontem, né, e vou repetir hoje, muitas coisas vão te chocar. And many things will shock you today too. E mais uma vez, né, vocês serão chocados hoje novamente. But I'm not doing this for like to upset you at all. E eu não estou fazendo esse tipo de coisa para te deixar chateado, né, de maneira nenhuma. I'm doing this to set you free to pray well. Eu estou fazendo isso para que você possa finalmente orar bem. I had a beautiful testimony today. Eu recebi um testemunho muito lindo hoje. A lady sent me a message. Uma mulher mandou uma mensagem. She said, for me, prayer was horrible. E ela falou assim, para mim, oração era algo terrível. Now it's wonderful. E aí ela falou, mas agora tá tudo lindo. Okay, 500 people, let's go. Então vamos lá, 500 pessoas, vamos começar. Okay, people keep asking me to save the life. We will save it. As pessoas estão pedindo para que eu salve a live e eu vou salvar. I'm going to turn these comments off. E eu vou só desativar um pouquinho os comentários. Okay, let me tell you first of all something about yesterday's live. Então, primeira coisa, deixa eu te falar um pouquinho sobre o que nós falamos na live ontem. We saved the live last night. Nós salvamos a live. But something went wrong with Instagram. Mas houve uma falha no Instagram. Even though we saved it, after about 20 minutes, Instagram said it's not available. Mesmo a gente tendo salvo a live, depois de uns 20 minutos dela ter estado ativa e disponível, ela caiu. O Instagram falou que ela não estava mais disponível. But my team is amazing. Mas meu time é incrível. They found somebody who recorded it. E eles acharam alguém que gravou essa live. Thank you. Obrigado você. And the lady who recorded it sent us the link. E aí essa moça que gravou, ela nos mandou o link. And put it on Telegram. E a gente colocou a mensagem no Telegram. So if you go to my Telegram channel, então se você baixar o aplicativo Telegram e você encontrar o meu canal lá dentro, there you will find the link and you can find the live from yesterday. Lá você vai ter disponível o link da live de ontem. So you can have it, but today we will save too. We will always save them. E aí para você poder acompanhar, e a de hoje nós vamos salvar novamente, nós vamos salvar todas essas. And one more thing. E mais uma coisa. Tonight at 10:30, I know it's too late for Europe. Hoje às 10h30 da noite, aqui horário do Brasil, eu sei que é tarde para quem está na Europa.
I'm doing a live with what I consider one of the greatest men of God in this nation. Eu vou fazer uma live com um daqueles que eu considero um dos maiores homens de Deus do Brasil. Theo Hayashi. É o Theo Hayashi. So I'm very honored about that. Então eu estou muito honrado com isso. Okay, let's go. Então vamos lá. Yesterday I said prayer has no power. Ontem eu falei que a oração não tem poder. Look, prayer, the power is not in prayer. Entenda, a oração não tem poder. O poder não está na oração. That's a mentality of the old covenant. Porque essa é uma mentalidade da velha aliança. The power is in God, not in the prayer. O poder está em Deus e não na oração. It's in the finished work of the cross. O poder está na obra consumada da cruz. Buddhists pray, Muslims pray. Sorry? Buddhists pray, Muslims pray. Os muçulmanos oram, os budistas oram. Every religion prays. Toda religião tem uma oração. In the new covenant, the focus changes from our prayer to the finished work of the cross. E aí, na nova aliança, o foco sai da nossa oração para o foco na obra consumada da cruz. But a lot of people still think the power is in the actual prayer. Mas muitas pessoas ainda acham que o poder está na oração em si. That's why they have awful mentalities. E é por isso que eles têm essa mentalidade horrível. Like, pray harder. Tipo assim, com aquela mentalidade, vou orar mais intensamente. And if things don't happen that we pray, we didn't E aí- pray hard enough. E aí, se as coisas pelas quais ele orou não acontecem, ele acha que é porque ele não orou com intensidade suficiente. No, because we prayed wrong. We didn't understand how to pray in the new covenant. Não, mas não é por isso, é porque nós oramos errado, nós não aprendemos a orar de acordo com a nova aliança. I finished saying that prayer is this beautiful formula to me. E aí eu terminei ontem falando que a oração é essa fórmula linda que L-O, learn, no, listen, learn, obey. In Portuguese, it's, I think, O-O-A. It's, anyhow, in say it English, again. it's So learn, listen, second learn, third obey. Então, em português, a fórmula seria ouvir, aprender e the last one, Obedecer. listen, learn and, Obedecer. e obedecer. Então, ouvir, aprender e obedecer. So, O-A-O. you see, prayer is aligning my heart with heaven, not trying Então- to get God to align himself with me. Então, oração nada mais é do que eu alinhar o meu coração ao céu e não fazer com que Deus seja convencido a fazer algo. So some people would then say, Então, algumas pessoas falam, né? prayer is passive submission. A oração é uma submissão passiva. That means I just become passive, I listen, and I completely surrender to God. E aí muitas pessoas têm essa conclusão de que a oração, então, é só eu me render nessa atitude passiva, a me render completamente a Deus. No, Mas não, prayer is not passive submission. a oração não é uma submissão passiva. Here is how I understand it. O que eu compreendo é o seguinte: Prayer is coming to the place where my heart aligns itself with heaven. oração é ir para esse lugar onde o meu coração se alinha com o céu. So it's not passivity, Então não é uma passividade, it is the surrender of a defeated prayer life. é a rendição de uma vida de derrota. Which most Christians' prayer life is awful. E aí é basicamente por isso que a vida de muitas pessoas é horrível, a vida de oração é muito ruim. They always try to convince God and never can convince him. E porque eles vão estar sempre tentando convencer Deus de fazer alguma coisa, mas eles nunca vão conseguir convencê-lo. Because they don't understand God has already been convinced. Porque eles não entendem que, na verdade, Deus já está convencido. So now I align my heart Então agora eu devo alinhar o meu coração with what heaven has already decided because of the finished work of the cross. com o que o céu já declarou que é uma verdade por causa da obra consumada de Jesus.
Now, heaven and me join together. Então, eu e o céu vamos nos juntar. All the resources and powers of heaven become mine. E aí todos os poderes e os recursos do céu se tornarão meus. And by prayer, I release them in the earth. E aí, pela oração, eu vou liberar esses recursos e poderes aqui na terra. It's not passivity, it's incredible activity. Então não é uma atitude passiva, pelo contrário, é algo extremamente ativo. We have to get this wrong idea out of our minds. Nós precisamos tirar essa teologia errada da nossa mente, That prayer is trying to convince God to give things to us or to do things for us. de que a oração é a nossa tentativa de convencer a Deus de nos dar coisas ou de fazer coisas por nós. Let me give you a beautiful golden key here. Deixa eu te dar uma chave de ouro. Prayer is not about you, A oração não é sobre você, it's about Him. é sobre Ele. It's about your Creator, É sobre o seu Criador, your lover, o seu amado, your bridegroom, o seu noivo, your best friend. o seu melhor amigo. It's all about Him. É tudo sobre Ele. Once you understand this, everything will change. Uma vez que você entender isso, tudo vai mudar. Because now prayer becomes fun. Porque aí agora a oração vai se tornar algo divertido. It becomes an adventure. Vai se tornar uma aventura. The creator of the universe invites you to do stuff that he has on his heart. O Criador do universo vai estar te convidando a fazer coisas que Ele já liberou para serem feitas. To find out his story that is written in heaven and then join with it. Ele vai estar te chamando para descobrir a história que Ele já escreveu sobre você e agora Ele quer que você manifeste essa história aqui na Terra. Listen, people, there are so many religious phrases out there that we have to really destroy. Sabe, tem muitas frases religiosas que as pessoas usam constantemente e a gente precisa abandoná-las. Let me tell you some of those. Deixa eu te contar algumas frases religiosas. God is in control. Deus está no controle. That is a awful statement. I believe it's diabolical. Essa é uma afirmação horrível, tenebrosa. Eu acredito, inclusive, que ela é diabólica. You know why? Sabe por quê? Because it makes God an awful God. Porque essa frase faz Deus ser alguém terrível. It's directly from hell. Olha, para mim isso veio do inferno, essa frase. If God is in control, se Deus está no controle, then you believe that God either allowed or brought the coronavirus. Significa dizer que você, no mínimo, acredita que Deus permitiu, ou às vezes até ele teve a intenção de criar esse coronavírus, por exemplo. The coronavirus has nothing to do with God. Mas o coronavírus não tem nada a ver com Deus. I can hear the religious people say, "Oh, but God is sovereign." E aí eu sei que as pessoas religiosas vão falar assim, não, mas Deus é soberano. Oh, help us, Lord. Nos ajuda, Senhor. Yes, God is sovereign. Of course God is sovereign. Sim, é óbvio que Deus é soberano, é claro isso. But the sovereignty of God does not mean that he can do whatever he wants to do. Mas a soberania de Deus não quer dizer que ela não vai se expressar dessa forma de que Deus faz o que ele quiser fazer. Did you know that God cannot do anything? Você sabia que Deus não pode fazer o que ele quiser? Did you know that? Você sabia disso? Look, escuta. The Bible says God cannot lie. A Bíblia fala que Deus não pode mentir. So it's impossible for God to lie. Então é impossível que Deus minta. Why? Por quê? That goes against his very nature, so he can't do it. Porque isso vai contra a sua própria natureza, então ele não vai fazer isso. Now, God is eternal. Olha, Deus é eterno. God is sovereign. Deus é soberano. That's true. E isso tudo é verdade. Because he is sovereign, he had the freedom to choose what to do with his earth.
E porque ele é soberano, ele tinha a liberdade de escolher o que fazer com essa terra. In his sovereignty, he chose to give the earth to men. Em sua soberania, ele escolheu entregar a terra aos homens. Psalms 115, verse 16 says, O Salmo 115 diz isso. verse 16. Verso 16. It says, the heavens, yes, the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the sons of men. Lá no Salmo 115, então, vai estar escrito no verso 16 isso. Os céus, sim, são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. So if God is giving the earth to man, Então, se Deus deu a terra aos homens, he cannot enter and do whatever he wants. ele não pode simplesmente intervir e fazer o que ele bem quiser. Because in his sovereignty, he already chose to give the earth to man. Porque em sua soberania, ele decidiu dar a terra aos homens. God gave man dominion over the earth in Genesis chapter 1, right at the beginning. E aí você pode ver essa entrega da terra aos homens lá em Gênesis no capítulo 1. So if God gave the earth to man, that's what he did in his sovereignty. Então, se Deus, em sua soberania, deu a terra, e foi isso que ele fez, se ele deu a terra ao homem, Now he enters and he does things that he wants to do, he would go against his nature of righteousness. e aí, se ele então, tendo feito isso, tendo dado a terra ao homem, e ele vem, ele faz o que ele quiser, sem qualquer tipo sem qualquer tipo de como é que eu posso expressar isso? Se Deus vem e ele começa a intervir na terra de qualquer maneira, livremente, então ele está indo contra a sua própria justiça, porque ele deu a terra para o homem. Let me explain this to you so that everybody can understand. Deixa eu explicar isso de uma forma que todos possam entender. Let's imagine that you are the owner of a house. Digamos que você é o proprietário de uma casa. And you own this house, so it's yours. E aí você, então, é o proprietário, ela é sua, ela pertence a você. You rent this house to me E aí você aluga a sua casa para mim, for 1 year. por 1 ano. Who is the owner of the house? You or me? Quem que é o dono da casa? Você ou eu? You. Você. You built the house. Você construiu a casa, You own the house. você é o proprietário dela. But you are not in control of what happens in the house. Mas você não está mais no controle do que acontece na casa. If I kill my wife in your house, you are not in control. Se eu matar a minha esposa dentro da sua casa, você não está no controle. I'm in control because I'm renting the house from you. Eu estou no controle porque eu aluguei a casa de você. But it's still your house. Ainda é a sua casa. God is giving the earth to us and we always blame God for the mess that we make. Então o problema é esse. O problema é que nós hoje temos a terra é nossa, mas a gente continua culpando a Deus por todas as atrocidades que acontecem no mundo. This is diabolical. Mas isso é diabólico. This is a teaching of demons. Isso é um ensino de demônios. Now please understand what I'm trying to say. Então, por favor, entenda o que eu estou dizendo para você. We have to stop making God such a horrible, evil God. Nós temos que parar de pintar essa imagem desse Deus terrível. Because if God is in control, then God lets little children getting raped every day. Porque se Deus está no controle de todas as coisas, então Deus permite que criancinhas sejam estupradas todos os dias. If you believe God is in control, please go with me to the northeast of Brazil. Se você acredita que Deus está no controle de todas as coisas, por favor, eu te convido a ir no Nordeste brasileiro comigo. I will go there and I will go to places where 5, 6, 7-year-old children are sold to adults as sex slaves. E aí eu vou te levar em bairros e em comunidades em que crianças de 5, 6 e 7 anos são feitas de escravos sexuais por adultos. And then you tell them, don't worry, God is in control. E aí eu deixo com que você olhe para essa criancinha bem no olho dela e fale assim, olha, não preocupa não, Deus está no controle. This is evil, people. This is evil, evil, evil. Essa mentalidade é maligna, completamente maligna.
No wonder people don't want anything to do with the God that is so evil, because we, the church, have represented him so bad. Não me espanta que muitas pessoas não queiram saber nada relacionado a Deus, porque nós temos pintado esse Deus que é terrível, esse Deus que está no controle mesmo das atrocidades. He's sovereign, but in his sovereignty he chose to give us the earth. Deus é soberano, mas em sua soberania ele escolheu nos dar a terra. It's time for us to rise up and be salt and light and stop blaming God for the mess. É tempo de nós nos levantarmos e nos posicionarmos para promover a restauração, ao invés de nós ficarmos anunciando que Deus está no controle. And because of this horrible religious mindset, E por causa dessa mentalidade essa mentalidade horrível que nós temos, we have brought this into prayer. nós trazemos isso para dentro da oração. So now prayer is always convincing that God to stop that bad stuff. E aí a gente está sempre, então, nas nossas orações, tentando convencer esse Deus horrível a parar de permitir certas coisas. That is not what prayer is all about, my friends. Mas isso não tem nada a ver com uma oração de verdade. Prayer is not spiritual witchcraft. Sabe, oração não é essa bruxaria gospel, não. Do you know how many people treat prayer like spiritual witchcraft? Sabe, é muito impressionante, mas muitos cristãos tratam a oração como uma espécie de bruxaria gospel. I have heard so many wives boast to me about their prayer. Eu já vi várias mulheres se gabarem de uma oração, por exemplo. Many pastoras boasting to me about their powerful prayer life. Sabe, muitas pastoras se gabando de vida de oração muito poderosa. I told my husband that I want to do this and this, and he said no. E elas vinham com a seguinte história. Eu fui no meu marido porque eu queria fazer isso, isso e aquilo, e ele disse que não queria fazer. So I prayed and prayed and prayed and prayed and fasted and prayed until he did it. Então eu fui e orei, jejuei e orei mais intensamente até ele ceder à minha vontade. That's witchcraft. Isso se chama bruxaria. Did you hear me? It's witchcraft. Você está me escutando? Isso é bruxaria. Prayer is not manipulating other people's will. Oração não é manipular outras pessoas. That's not what God does with you. Não é isso que Deus faz com você. God doesn't manipulate you until you finally do what he wants you to do. Deus não te manipula a ponto de tentar convencer você a chegar nesse ponto em que você faz tudo o que ele quer. God gives you the freedom to make your choices even though they are wrong choices. Deus te dá liberdade para que você escolha, ainda que você faça escolhas erradas. So we have to repent from this attitude of using prayer like a spiritual witchcraft. Então nós temos que nos arrepender dessa atitude de usarmos a oração como uma forma de bruxaria espiritual. Do you know, there is something in my heart that gets so upset when I hear how people try to pray against the coronavirus. Sabe, tem algo que entristece muito o meu coração quando eu ouço as pessoas, a maneira como as pessoas têm orado nesse período de coronavírus. If my people who are called by my name will humble themselves and turn from the wicked ways and pray, then I will hear from heaven and heal their land. E aí esses cristãos têm usado aquela passagem de 2 Crônicas, no capítulo 7, que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos e orar e a mim clamar, então eu ouvirei dos céus e farei cessar toda pestilência, né? Look, I used to believe this long, like 30 years ago. Olha, eu confesso que eu também já criei dessa forma há muito tempo atrás, há cerca de 30 anos atrás. So I'm not judging anybody. Então eu não estou julgando ninguém. I'm trying to help you break out of this like I had to break out of this. Eu estou tentando fazer com que você rompa com essa mentalidade antiga, assim como eu tive que romper. Because if you really believe this, Porque se você de fato acredita nisso, first of all, we've done this for centuries and it hasn't worked. primeiro, a gente já tem feito isso por séculos e não tem funcionado. Centuries pastors have told the church, if you pray like this, everything will change, and things have not changed. Se nós levarmos em consideração todas as vezes que nós já oramos com base nesse versículo,
crendo que as coisas iriam mudar, mas se você olhar para a história da igreja, nada mudou, então essa oração não funciona. Our lands have not been healed. A nossa terra não foi sarada. Because this has nothing to do with us in the new covenant. Porque esse tipo de oração que está descrita lá em 2 Crônicas não tem nada a ver conosco hoje mais na nova aliança. Once you understand the new covenant, it's so simple. Everything becomes simple. E uma vez que você entender a nova aliança, tudo vai ficar muito mais simples. Why? Por quê? In the old covenant, Na velha aliança, God related to the people based on their behavior. Deus se relacionava com as pessoas baseado no comportamento delas. Então, the people sinned, and what happened? God brought the trouble, the virus, the pestilence, the plague, all this stuff. Então, se as pessoas desobedecessem, cometessem pecados, o que acontecia? A consequência era Deus enviava pestes, pragas, e maldições e assim por diante. What had the people to do? Porque aí o que as pessoas tinham que fazer? They had to simply repent from their wrong behavior. Elas tinham que se arrepender do comportamento errado. They had to turn back to God. Elas tinham que se voltar para Deus. And then God could remove the stuff that he was actually behind because he was part of the covenant. Para que então Deus cessasse com aquelas maldições e pragas e pestilências, porque aquela era a forma de se relacionar com aquele povo, aquela era a aliança. But that's finished. Mas essa aliança passou. Let me tell you a beautiful testimony. Deixa eu te contar um testemunho lindo. I didn't ask my friend if I can give it, but I'm sure she's okay with it. Eu não perguntei para minha amiga se eu podia contar, mas eu acredito que ela não vai se importar, não. Last week, I came back from America, from Seattle. Na semana passada, eu cheguei no Brasil de volta de Seattle. In Seattle, that's where the biggest outbreak of the coronavirus was in the beginning. E Seattle foi o lugar nos Estados Unidos onde teve a maior crise pandêmica do coronavírus, né? So my friends told me, don't go, don't go, don't go. E aí os meus amigos ficavam me falando, não vai para lá não, não vai para lá não. Because you might not be able to come back to Brazil. Porque você talvez não vai conseguir voltar para o Brasil, não vai ser permitido voltar para o Brasil. I said, well, if I spend a month in America, that's fine. My children live there. I've got spiritual children that live there. What's the problem? E aí eu falei, mas não tem problema nenhum não, porque eu tenho filhos espirituais lá, os meus filhos naturais também moram nos Estados Unidos, se eu tiver que passar um mês lá, não tem problema. But then I said something else. Mas aí, além disso, eu falei outra coisa para eles. Because people said to me, but you're going to the coronavirus infected place. Que as pessoas estavam falando assim, Randy, mas você está indo para um lugar onde o coronavírus já infectou muitas pessoas. I said, of course, because the moment the coronavirus touches me, it's going to die. E eu falei, é lógico que eu estou indo para lá, porque eu não tenho medo nenhum disso, porque assim que o corona tentar entrar no meu corpo, ele vai morrer. So I came to Seattle. Então eu fui para Seattle. I stayed at the house of my spiritual son, André. I'm sure he's watching. E eu fiquei na casa do meu filho espiritual, o André, que inclusive está nos assistindo aqui agora. And I was tired the first night because I traveled. It was a long trip. E eu estava cansado na primeira noite, a viagem tinha sido muito longa. And I thought that I could go to bed early, but your children never let you go to bed early. E aí eu achei que eu ia conseguir dormir cedo, mas você sabe, filho nunca deixa o pai dormir cedo. So he brought a wonderful young lady there. E ele levou então uma jovem mulher para lá. She's in her 30s. Ela está lá no início dos seus 30 anos. And we were up until I think 1 o'clock in the morning. E acho que ficamos todos nós juntos lá por volta até de 1 da manhã. And we talked about many things. She used to be very religious. E a gente conversou sobre muita coisa. Essa mulher costumava ser muito religiosa. But for about the last year, I think, God began to turn her life upside down. Mas eu acho que nesse último ano, se eu não me engano, Deus começou a virar a vida dela de cabeça para baixo. She began to listen to my podcast and listen to a lot of the stuff about the new covenant. Ela começou a ouvir as mensagens do meu podcast, muitas mensagens de outras pessoas a respeito da nova aliança também. And we were together. We were just talking about faith and victory and the death of the coronavirus when it comes near us and all this stuff. It was really fun.
E aí nós estávamos falando sobre fé, sobre ousadia, sobre essa questão toda de se o vírus, coronavírus entrar em mim, ele vai morrer e tudo mais. Estava sendo bem divertido. The next night, I was supposed to preach. E aí na noite seguinte eu iria pregar, já tinha um encontro marcado. But the hotel that we had rented, they canceled. They said, nope, it's forbidden by law. E aí o hotel que nós havíamos reservado cancelou a reserva, porque falou, nós estamos proibidos de receber hóspedes nesse período. So we went to the house of that lady. E aí então nós ficamos na casa dessa moça. And I just preached there. We had about 10 people and we did a live broadcast. E aí a gente fez a reunião, então, que estava programada de ser feita no hotel, nós fizemos na casa dela, com uma reunião pequena, mas também fizemos uma transmissão ao vivo. That was a couple of weeks ago. Isso foi algumas semanas atrás. She sent me a message today. Essa mulher que nos recepcionou lá me mandou a mensagem hoje. She firmly believed that it's an impossibility for the coronavirus to touch her. E ela tem uma firme convicção de que é impossível dela ser contaminada pelo coronavírus. Listen, she didn't fast and pray, try to convince God of anything. Escute, ela não orou e jejuou intensamente para convencer a Deus de alguma coisa. She lived by faith Ela viveu pela fé. in the finished work of the cross. Fé na obra consumada da cruz. Today, she sent me a message. Hoje ela me mandou uma mensagem. She lives in an apartment together with another friend. Ela vive num apartamento com outra amiga. The other friend got a fever this week. A outra amiga começou a ter febre nessa semana. And she had all the symptoms of the coronavirus. E essa amiga começou a ter todos os sintomas do coronavírus. So she took a test and she was positive. E aí essa amiga fez o teste e o teste deu positivo. So now the people got worried about Priscilla, who lives with her. E aí todo mundo começou a ficar preocupado com a Priscila, que era amiga dessa moça que estava infectada. Priscilla fixed her hair and they worked together all the time. They lived together. Sabe, a Priscila mora junto com essa menina que foi infectada. Elas fazem tudo juntas. Ela até pintou o cabelo dessa amiga dela que foi infectada. She said, okay, I will do the test, but it will be negative. E aí ela falou, tudo bem, eu não tenho problema com isso não, eu posso fazer o teste, mas vocês vão ver que vai dar negativo. Priscilla said to me, Reinhard, I took the test, it's negative. E aí a Priscila mandou mensagem falando, Reinhard, eu fiz o teste e deu negativo, não tenho o vírus. Listen. Escuta. Good job, Priscilla. Bom trabalho, Priscila. Listen, prayer Escuta. is not trying to convince God to give you anything or do anything. A oração não é uma tentativa de convencer a Deus de fazer algo ou te dar algo. Prayer is joining with heaven that has already released your health and victory. A oração é você se alinhar com a realidade do céu, o qual já te deu a provisão que você precisa e a saúde que você precisa. I can already hear people to ask me, but how do you do that practical? E aí eu já vi muitas pessoas me perguntando, mas como é que você faz isso na prática? I told you at the beginning, you have to watch all 5 lives. Maybe we will even have to do 10. I don't know. We will do until we're finished. E eu tenho falado para essas pessoas, olha, você vai ter que acompanhar essa série de lives. A gente está programado de fazer 5 lives sobre esse tema, mas talvez a gente faça até mais, porque nós só vamos parar quando todo mundo entender. I will teach about praying and fasting in the covenant until people grab it, until I've done everything. Eu vou fazer live sobre oração e jejum na Nova Aliança até que as pessoas compreendam de fato como é que é isso. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. How have you been taught to pray? Como que você foi ensinado a orar? Most of us and most people in the whole world, A maioria de nós e a maioria das pessoas do mundo todo we have been taught to pray problem focused. fomos ensinados a orar com o foco no problema. That's wrong. Mas isso é errado. That is such an old covenant mentality. Porque essa é uma mentalidade completamente da nova aliança, perdão, da velha aliança. There is a huge problem with problem-focused prayer. Existe um problema muito grande com a oração focada no problema. Look, the average Christian Sabe, na média, os cristãos has been taught to pray like this.
foram ensinados, os cristãos na média, né, foram ensinados a orar da seguinte forma. When there is a problem, the first thing you do is you pray. Quando você tem um problema, quando você está passando por um problema, a primeira coisa que você faz é orar por isso. Well, the biggest problem with this is Mas o principal problema com essa atitude é o seguinte. it's the definition of what we mean by praying. A definição que nós temos sobre oração. Praying is very important. Orar é muito importante. Praying is fun. A oração é algo divertido. Praying is an adventure. Oração é uma aventura. But it's not what we've been taught. Mas a oração não é o que nós fomos ensinados. This is how religion taught us. A religião nos ensinou da seguinte forma. You have a problem. Você tem um problema. Now you have to react against the problem. Então agora você tem que reagir ao problema. You react by coming before God with your problem. E aí você reage indo diante de Deus com o seu problema. And you talk to God long enough about your problem until he finally responds and fixes your problem. E aí você apresenta a Deus o seu problema e fala tempo suficiente até que você consiga convencer a Deus a resolver o seu problema. And then we use Bible verses that we don't even understand. E aí a gente usa versículos bíblicos que a gente nem entende direito. Matthew 7. Como, por exemplo, Mateus 7. Ask, seek, and knock. Que fala sobre o buscar, o bater e buscar, bater na porta e pedir. Listen, I will teach later about this, but this does not mean it at all. Olha, eu vou até ensinar sobre isso, mas assim, isso não tem nada a ver com o que você imaginava. Jesus never wanted to teach us that we have to beg, seek, knock, knock, knock. Jesus nunca quis ensinar que nós ficássemos pedindo, buscando, batendo. Until we finally get an answer from him. Até que finalmente a gente consiga uma resposta dele. I will explain to you later why that's not what Jesus was teaching. Eu vou te ensinar por que isso não é o que Jesus estava falando naquele momento. I will teach you in another life about this. E eu vou ensinar numa próxima live. And then we take other Bible verses like Matthew chapter 18. E aí a gente pega outros versículos bíblicos, como Mateus, capítulo 18. It starts like this. Que começa da seguinte forma. And Jesus taught them a parable that men always should pray and not faint. Que fala sobre a forma como o homem deve orar, né? And not stop. E deve orar sem cessar. And then, it's the parable of the judge that's unjust. E aí fala sobre a parábola do juiz que é injusto. And then we use this example, this parable, in order to tell people you've got to keep praying. E aí a gente usa essa parábola para tentar convencer as pessoas que nós temos que ficar orando com muita força. If this is what you believe, mas se é nisso que você acredita, you have an awful God. Então você tem um Deus que é horrível. You have a God that's first of all unjust, which we know is not true. Você primeiro, se você crê nisso, você acredita que o seu Deus é injusto, como o juiz da parábola. E a gente sabe que Deus não é injusto. So that's the first problem we have. Então esse é o primeiro problema que nós temos. The second problem that you have, if that's what you believe, o segundo problema que você tem, se você acredita dessa forma, that you have a God, if you are insistent enough, you can actually change his mind. É de que o Deus que você diz acreditar é movido, é convencido pela quantidade de tempo que você passa insistindo com ele. Ou seja, quanto mais você insistir, maior é a probabilidade de você mudar ele de ideia. In other words, you have a God that can be manipulated. Em outras palavras, você tem um Deus que pode ser manipulado. You can keep the God, I don't want that God. Você pode ficar com esse Deus seu porque eu não quero ele. I'm so glad my God cannot be manipulated. Eu sou muito feliz pelo fato do meu Deus não poder ser manipulado. Can you imagine? Você consegue imaginar? If you believe that this is what this parable teaches,
Se você acredita que é isso que essa parábola está ensinando, that we have to insist in prayer until God does what we insist, que nós temos que insistir até que Deus faça aquilo que nós estamos insistindo com Ele. let's imagine that this is what Jesus wanted to say. Vamos imaginar que isso é realmente o que Jesus está querendo nos ensinar. You do something that I don't want you to do. E aí o exemplo é assim, você faz algo que eu não queria que você fizesse. Even though you think it's right and it's your choice. Mesmo você sabendo que é a sua escolha, você não estava certo, mas você quis. If I'm insistent enough, Se eu sou insistente o suficiente, I can manipulate God into intervening in your life and stopping you from doing what you think is right and want to do. se eu insistir o suficiente, eu posso convencer a Deus a intervir na sua vida para te impedir de tomar essa escolha errada na sua vida. What kind of a God is that? Que tipo de Deus que é esse? And what kind of a life is that? E que tipo de vida que é essa? But this is how religion taught us. Mas é assim que a religião nos ensinou. We've been taught the first reaction to the problem is to focus on the problem and pray. A gente acha que a primeira reação que nós devemos ter diante de um problema é ir para Deus orar focado no problema. First of all, you ask God to fix the problem. Então, primeiro você tem que pedir para Deus resolver seu problema. If the problem hasn't been fixed, it's because you haven't been intensely enough. E aí, se o seu problema não foi resolvido, você tem que orar com maior intensidade. Then, after asking, you have to now seek. E aí, agora que uma vez você pediu, você tem que buscar. That's an intensity, an increase in intensity. E aí, isso fala de um aumento ou um acréscimo de intensidade. If that still doesn't do the trick, E se isso ainda não resolver, then you have to knock. então você tem que começar a bater. That's more insistence, more intensity. E isso aí significaria, então, maior insistência, maior intensidade. I was in a meeting where one amazing pastor and Bible teacher taught about this. Eu estava numa reunião em que um pastor que é um mestre incrível estava ensinando sobre isso. And he said the knock means that you add fasting. E ele estava ensinando, então, que esse bater que estava sendo falado ali é o jejuar. It means you add intensity to show God how serious you are. Ou seja, é você adicionar uma intensidade demonstrativa para que Deus seja convencido. Please catch this. Please, please, please catch this. Por favor, entenda isso. God does not need to be convinced. You need to be convinced. Deus não precisa de ser convencido. Você é que precisa de ser convencido. I will never forget the night in 2016. Eu nunca vou esquecer da noite de uma experiência que eu tive em 2016. When God woke me up and taught me about appropriating faith. Quando Deus me acordou e me ensinou sobre a fé que se apropria. He told me about a life without limits. Ele me falou sobre uma vida sem limites. But one thing that he said, it was like this hammer in my face, this confronting, powerful truth. Mas algo que foi assim, um murro, um soco na minha cara, né? Algo muito poderoso que ele me ensinou. He said this. Foi quando ele me disse o seguinte. He said, Reinhard, all day long. Deus falou o seguinte para mim, Reinhard, ao longo do dia todo. My children are trying to convince me of so many things. Os meus filhos têm tentado me convencer de muitas coisas. They're trying to convince me to give them so many things. Eles têm tentado me convencer a dar para eles tantas coisas. But all day long, Mas ao longo do dia todo, I am trying to convince my children eu estou tentando convencer os meus filhos that I've given them everything in Christ. de que eu já dei tudo que eles precisam em Cristo. Christ is in us. Cristo é suficiente. The finished work of the cross is in us. A obra consumada da cruz é suficiente. If our hearts can be convinced, our prayer lives will have answers. Se o nosso coração for convencido, nossa vida de oração vai mudar. This young man that you're seeing at the bottom of this life,
Esse jovem aqui que você está vendo aqui na parte de baixo da sua tela aí, He's one of 32 spiritual children that I have, ele é um dos meus 32 filhos espirituais. girls and boys. Eu tenho filhos e filhas, são 32. They are spread all over the world. E eu tenho esses filhos espirituais, estão espalhados no mundo todo. And I have a different relationship to all of them. I love them all differently and uniquely. E eu amo todos esses meus filhos espirituais e eu tenho relacionamentos diferentes, mas eu amo a todos. But there is something that makes me so proud of Mateus. Mas há algo que me faz ficar muito orgulhoso com relação ao Mateus. He was raised kind of religiously. Ele era meio que um religioso. Not like super religiously, but religiously. Não era aquele cara super religiosão, não, mas ele tinha conceitos religiosos. But you know what? When he began to walk with me, travel with me, interact with me, Mas sabe, nessa caminhada que a gente começou a ter juntos, de viajar comigo, a gente viajando juntos, pregando juntos, ensinando juntos, passando momentos juntos, he grabbed hold of the appropriating faith principle more than any of my other children. ele se apegou à verdade e ao ensino da fé que toma posse como nenhum outro filho meu. More than anybody else. His own father, who is a pastor, was kind of shocked. Inclusive, ele se apropriou dessa verdade de maneira muito mais real, inclusive do que o próprio pai natural dele, que é um pastor e que era pastor já há muito tempo. I remember our trip to Europe. Oh my goodness. E eu me lembro da nossa viagem para a Europa, a viagem que nós fizemos juntos. 40 days. Foram 40 dias viajando. Traveled all over that continent. A gente viajou pela Europa quase que inteira. Drove 8,000 kilometers. Nós viajamos por mais de 8.000 quilômetros de carro. Preached all over the place. Nós pregamos em tudo quanto é lugar. Saw miracles and presence of God manifest. All beautiful. A gente presenciou milagres e o manifestar da presença de Deus, algo maravilhoso. He never worried. O meu filho não se preocupou em nenhum momento. He never kept asking and praying for God to provide. Ele nunca ficou pedindo para que Deus trouxesse provisão na vida dele. He had the most amazing vacation. Ele teve esse período de férias maravilhoso. He sowed generously into other people in Europe. Ele semeou, ele ofertou na vida de pessoas generosamente. And he came home with more money than he left with. E ele voltou dessa viagem da Europa com mais dinheiro do que ele tinha quando ele saiu para fazer essa viagem. Because he understood that prayer has nothing to do with trying to convince God to provide. Porque ele entendeu que a oração não tem nada a ver com tentar convencer a Deus de fazer alguma coisa. And I will teach you how that works. E eu vou te ensinar como que isso funciona. So here's what happened when we pray problem focused. O que acontece quando nós oramos com foco no problema é o seguinte. So whenever we approach God with this idea, sabe, todas as vezes que a gente se aproxima de Deus com essa ideia, that our first reaction to a difficulty has to be to pray and get God to fix the problem. De que a nossa primeira reação, a nossa primeira atitude em meio a um problema é ir para Deus para tentar convencer a Ele a resolver o problema. There are 4 things that happen that will be very dangerous. 4 coisas podem acontecer que são muito perigosas. They always happen. E elas sempre vão acontecer quando você tem essa atitude. Number 1, your prayer becomes problem focused and not solution focused. Primeiro, que a sua oração vai estar sempre focada no problema e nunca na solução. See, God doesn't think problem, God thinks solution. Deus não pensa em problemas, Deus pensa em soluções. You can find this throughout the whole Bible. E você pode achar isso ao longo da Bíblia toda. God didn't stress when man sinned in the Garden of Eden. Deus não se estressou quando o homem caiu em pecado lá no Jardim do Éden. Oh, we have a problem, we have a problem, we have a problem. Ai, meu Deus, ai, que é isso? Agora a gente tem um problema, a gente tem um problema. God came with the solution. Deus veio com uma solução. The lamb slain before the foundation of the world was announced right there in the Garden of Eden.
O cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo teve a sua prefiguração demonstrada lá no Jardim do Éden. He clothed man with a skin. That means an animal had to die. That's Christ, the perfect sacrifice. Porque o homem recebeu vestes de pele de animal para se cobrir, ou seja, o homem não precisou morrer, um animal morreu no lugar dele, ele se revestiu de Cristo. So God is a solution God, not a problem God. Então Deus é esse Deus de soluções e não um Deus de problemas. So we've got to stop praying that wrong way. Então nós temos que parar de orar dessa forma errada. The second thing that happens is we pray from a sense of urgency. O segundo problema que vai acontecer é que nós só vamos orar debaixo desse senso de urgência. Oh, I have this problem, It's urgent, it's urgent, it's urgent. Nossa, eu tenho esse problema, é urgente, eu tenho que resolver. And God says, be still and know that I am God. Mas o Senhor fala, aquietai-vos, acalmai-vos e sabei que eu sou Deus. God says, in quietness and in confidence is your strength. Porque o Senhor fala, em quietude e em confiança, ali está a sua força. So how can you have a calm heart when you pray from the sense of this urgency? Então, como que você vai poder então fazer essa oração fora? The third thing that happens Perdão, ele falou assim, então você precisa aprender a sair dessa urgência, né? Mas então qual que vai ser a terceira coisa que vai acontecer, além da urgência? is we pray from a disturbed heart. É que nós vamos estar orando a partir de um coração atribulado. Listen, don't pray from a disturbed heart. Calm your heart, please. Por favor, nunca se achegue para orar com um coração que está atribulado, com um coração que está passando por turbulências. Jesus said, do not let your heart be troubled. O próprio Jesus falou que nós não deveríamos deixar Jesus falou, não se turbe o vosso coração. We typically think that peace is the absence of something. A gente acha que paz é a ausência de guerra, a ausência de alguma coisa. For instance, Por exemplo, it's so quiet here, it's so peaceful. nossa, aqui é tão quieto, nossa, tem tanta paz. So the absence of noise is peace. Então, por exemplo, nessas circunstâncias, a ausência de barulhos é paz. The children are in bed, nobody's fighting, it's so peaceful. As crianças já foram deitar, não tem ninguém discutindo nem brigando, tá tudo tão pacífico aqui, tá tudo tão cheio de paz. But in reality, for us, the absence of a problem is not what peace is. Mas, na verdade, para nós, a ausência de problema não é a paz. Peace is the presence of the Prince of Peace, and his name is called Jesus. Para nós, a paz é a presença daquele que é o príncipe da paz. O seu nome é Jesus. So, if you pray the wrong way that most people do, Então, se você orar dessa forma equivocada, como a maioria das pessoas, you pray with a disturbed heart. você ora com esse coração atribulado. Where is your Prince of Peace in that kind of prayer? E aonde que você vai conseguir encontrar o príncipe da paz se você se achega dessa forma? And the fourth thing that happens E a quarta coisa que acontece is that we pray from desperation. é que a gente vai estar orando a partir de um desespero, Rather, the assurance of the will of God. ao invés de estarmos orando com a certeza da vontade de Deus. Here I'm going to give you the biggest... No, let me rephrase it. Here is the most terrible thing, that is the most terrible consequence if you pray like this. Eu vou te falar agora qual que é a pior consequência de uma oração que é feita dessa forma. All four of this attitude destroy true faith in your heart. Todas essas 4 consequências de uma oração errada destroem a fé do seu coração. And without faith, nothing's going to happen. E sem fé, nada acontece.
The currency of heaven is not the currency of heaven is not intensity, it's faith. A moeda celestial não é intensidade, é fé. So here's what happens. Então o que acontece? We pray problem focused, that destroys your faith. A gente ora com foco no problema e isso destrói a sua fé. We pray from a sense of urgency, that destroys your faith. E aí a gente ora debaixo desse senso de urgência e isso destrói a nossa fé. We pray with a troubled heart, but faith is a matter of the heart, so it destroys our faith. Aí a gente ora com esse coração atribulado, mas aí se a fé é uma questão que está no coração, nosso coração não consegue acessar a fé. Number 4. Número 4. We pray from desperation, have no assurance of God's will, and that destroys your faith. Nós oramos com base num desespero e não de acordo com a verdade da palavra de Deus. E aí isso destrói a fé que há em nosso coração. Please never treat prayer like it is something to get God to change your circumstances. Por favor, nunca trate a oração como uma forma de fazer com que Deus mude as suas circunstâncias. Why is this so important? Por que isso é tão importante? Look, the circumstances are not really the problem. Olha, as circunstâncias não são o real problema. We Christians, we use every circumstances to have an incredible victory. Olha, nós cristãos podemos usar qualquer circunstância para obtermos a vitória. So many Christians actually, they try to get God to change the circumstances. E aí tem muitos cristãos tentando fazer com que Deus mude as suas circunstâncias. So they try to use manipulation, praying, fasting to get God to change the circumstances. E aí eles estão lá engajados nessa tentativa de manipulação, orando, jejuando, insistindo com Deus para que ele então mude as circunstâncias. God doesn't change the circumstances. E aí Deus não muda as circunstâncias. We hate our circumstances. Aí a gente odeia as nossas circunstâncias. So then we enter ourselves in our own strength and we manipulate everything until we change our circumstances. E aí a gente, como não conseguiu convencer a Deus a mudar as nossas circunstâncias, a gente começa a usar a nossa própria força para fazer o que a gente consegue para mudar as nossas circunstâncias, porque a gente odeia elas. So we are people who constantly change the circumstances, but we never change. We never become more like Jesus. How stupid is that? E aí a gente se torna esse povo que muda toda e qualquer circunstância na base da força e da marra, mas a gente nunca se muda, a gente nunca é transformado, a gente nunca se parece mais com Jesus. Que loucura que é essa? That doesn't even make sense. Não faz o menor sentido. You know, Paul didn't live like this. Sabe, Paulo não viveu dessa forma. When Paul was in prison, he didn't freak out and try to get out of prison. Quando Paulo foi preso, ele não surtou e tentou sair de qualquer jeito da prisão. Half of his ministry life he was in prison. Sabe, metade do ministério de Paulo, da vida de Paulo, né? Metade do tempo do ministério dele, ele passou na prisão. Do you know what he did? Sabe o que ele fez? He used the prison. Ele usou a prisão. Some of the most powerful letters that you and I are reading today have been written in prison. A maioria dessas cartas poderosas das quais a gente tem acesso hoje foram escritas dentro de uma prisão por Paulo. Can you imagine if he would have treated prayer the way you and I would have? Você imagina se Paulo tivesse tratado, como que seria se Paulo tivesse tratado a prisão como nós trataríamos hoje? Manipulate my way out of my problem. Eu vou manipular, eu vou resolver aqui meu problema. He just said, listen, I'm more than a conqueror in every situation. Let's go ahead and use this. Mas ao invés disso, Paulo falou, olha, nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas, então vamos usar essa circunstância. People who pray like that religiously, they're usually victim mentality people. Geralmente, as pessoas que oram dessa maneira manipulativa, elas assumem uma identidade vitimista. They have awful lives. Eles têm uma vida completamente horrível. And the biggest problem is they always have a problem with God. E o maior problema é que eles sempre têm um problema com Deus. Because for some reason that bad God couldn't be convinced to fix the problem. E aí, por alguma razão, esse Deus que é muito mal não foi convencido de resolver o problema. He's a good God. Mas ele é um Deus bom. He's beautiful. Ele é lindo. He finished the work of the cross perfectly.
E ele completou a obra da cruz perfeitamente. Prayer is joining him. A oração é se ajuntar a ele. Hey, listen, our time is up. Nosso tempo acabou. In 2.5 hours, I'll do a live with Theo Hayashi here in Brazil, only Portuguese. E daqui 2 horas e meia eu vou fazer uma live com o Theo Hayashi só em português.